Olá! O que é perispírito? A definição correta nem sempre é fácil para aqueles que estudam a doutrina espírita. As questões 93, 94 e 95 do Livro dos Espíritos justamente abordam esta questão. Como é dito lá, o perispírito é feito do fluido universal e envolve o espírito, como um envoltório semimaterial que pode até tornar-se perceptível quando necessário, mas também carrega consigo as marcas da nossa trajetória. Em Recife, a Associação Médico Espírita vem promovendo com enorme sucesso um curso destinado exclusivamente ao estudo do perispírito. E nós vamos saber mais sobre isso no programa de hoje. Bem-vindos ao Portal de Luz. E para começarmos o nosso programa, vamos então elevar os nossos pensamentos, ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Oração do dinheiro. Senhor, no concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo. Por me atribuires o dever de premiar o suor e sustentar o bem, como recurso neutro de aquisição, ando entre as criaturas, frequentemente em regime de cativeiro. Muitas delas me escravizam para que eu lhes compre ilusões e mentiras, prazeres e consciências. Noto com mais nitidez minha própria tarefa, cada vez que escuto alguém chorar no caminho. Entretanto, quase sempre, Senhor, estou preso. Que fiz eu para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu fora um cadáver importante no esquife trancado da inércia? Ensina aos que me guardam sem proveito que sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura, e ajuda-os para que me libertem. Quase todos eles procuram estar contigo através da oração nos templos que abraçam. Dize-lhes na prece que sou a esperança do lar sem lume. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo dos que se avizinham do túmulo. Um dia alguém te apresentou moeda humilde, empenhada ao imposto público, para que algo dissesses, e recomendaste fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo e não a mim, e julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor, e esteja eu vestido de ouro ou de simples papel, sabe, Senhor, que eu também sou de Deus. A importância e a necessidade de aprofundamento nos conhecimentos sobre o perispírito é uma realidade a todos que se debruçam sobre a doutrina. Vários estudiosos do tema escrevem textos e livros, e graças à atitude de muitos centros espíritas espalhados pelo Brasil, grupos se reúnem para trocar ideias e saberes sobre essa parte importante da nossa constituição espiritual. Na cidade de Recife, o enfermeiro Eduardo Tavares Gomes,
que é membro da Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco, conduz os estudos sobre o perispírito e já há demanda para novas turmas. Ele foi entrevistado na edição agora de abril do jornal Folha Espírita. Eduardo contou ao jornal que tudo começou há muitos anos atrás, quando o doutor Hernani Menezes, que era professor, pesquisador e trabalhador espírita e que foi diretor do Instituto Espírita Allan Kardec e do Lar Ceci Costa, manteve um curso sobre o perispírito por muito tempo, até que então ele desencarnou em janeiro de 2013. O curso era mensal, com duração de 1 ano e meio aproximadamente, e a cada semana ele visitava uma casa espírita diferente e ia dando prosseguimento ao curso. Após a desencarnação de Hernani, Eduardo Gomes começou a pensar se não deveriam buscar alguém que pudesse dar continuidade a esse trabalho tão importante. Ele procurou então conversar com a presidente da AME Pernambuco, a doutora Rosane, e ela, muito sábia, disse que não havia ninguém disponível com aquele perfil adequado naquele momento e que Eduardo aguardasse que tudo viria na hora certa. No último Medinesp, em 2017, no Rio de Janeiro, a inquietação de Eduardo pelo curso já estava maior e então os espíritos orientaram que era hora de ele dar continuidade à proposta iniciada por Hernani Menezes. Eduardo tentou relutar e pensou que poderia ter algum tempo para se preparar, mas os espíritos foram taxativos. Havia chegado a hora desse estudo ser retomado e assim reiniciaram-se os encontros em setembro do mesmo ano. A AME Pernambuco não tinha um salão que comportasse um grupo de estudo maior e então a União Espírita A Caminho da Luz, a Uniluz, abriu as portas para que o trabalho pudesse ser recomeçado. Havia uma esperança de se conseguir fechar uma primeira turma com uns 20 interessados, mas quando abriram as vagas, veio a surpresa. Foram quase 170 inscritos, que precisaram ser divididos em 2 turmas e ainda teve fila de espera. Ou seja, havia uma enorme demanda reprimida. Os voluntários da Uniluz colaboraram com as inscrições e com o trabalho de secretaria. E o curso Estudos do Perispírito, então, foi reiniciado, contando com a ajuda de representantes de 14 centros da região metropolitana do Recife. As aulas do curso hoje funcionam assim. Elas continuam mensais e a turma recebe antes a lista de referências que serão estudadas. Os temas vão desde o estudo dos fluidos, a evolução das formas de vida na Terra, a aquisição do automatismo, para depois então chegar ao estudo do perispírito propriamente dito. O conceito, a natureza, as funções, as propriedades, os centros de força, o seu papel no momento do passe, a mediunidade, o nascimento, os processos de saúde, doença e morte. As referências usadas por Eduardo Gomes são a codificação de Allan Kardec e a Revista Espírita, que segundo ele deveria ser muito mais usada nos centros, os trabalhos da primeira hora do Espiritismo com Leon Denis e Gabriel Delany, as obras de André Luiz e Emmanuel, o trabalho de outros pesquisadores espíritas como Zalmino Zimmermann e de pesquisadores da AME como Dra. Marlene Nobre e Dr. Décio Iandoli. Eduardo chama a atenção para o fato de haver muita referência espírita que faz uma revisão desses autores, assim como obras espiritualistas sobre o tema, em particular sobre os centros de força. Mas poucas obras adicionais mais recentes compõem o material do curso, apenas as que não discordam das obras basilares do Espiritismo. Segundo ele, os maiores interessados nos cursos são justamente os trabalhadores espíritas. E como o público já é espírita, o cuidado justamente é de traduzir todo esse material, todo esse conteúdo para uma linguagem acessível e que facilite o entendimento e as reflexões. Há espaço no curso também para falar sobre estudos e pesquisas recentes que buscam encontrar comprovação no campo da ciência.
mas que foram reveladas pelos espíritos através de Chico Xavier há muitas décadas atrás, acerca das relações entre perispírito e corpo, genética, a maquinaria celular, impactando na fisiologia de todo o organismo e exprimindo o estado vibracional do espírito. Perguntado se o curso é realizado apenas no Recife e se há previsão de ocorrer em web-aulas ou de ser estendido para outras cidades, Eduardo Gomes explicou ao jornal Folha Espírita que há um projeto da Uniluz para que se consiga gravar e transmitir as palestras ao vivo. Quando o projeto se concretizar, talvez isso facilite e abra caminho para a montagem de um curso à distância também. E, se algum de vocês se interessar em iniciar um estudo semelhante, Eduardo Gomes se coloca à disposição para ajudar quaisquer interessados. Basta entrar em contato com ele e a sua equipe, que serão enviados o roteiro e as referências utilizadas por eles no curso. O e-mail é pesquisaameepe@gmail.com. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Chamamos agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Já tivemos oportunidade de falar sobre este tema aqui no programa. Gratidão. Sem dúvida, ser grato é condição essencial para se ter uma vida mais plena e feliz. Ser grato nos faz enxergar o mundo sob o prisma de que fazemos parte de um todo que nos provê em nossas necessidades. Agradecer em primeiro lugar a Deus e a todos os que nos cercam e a tudo o que nos serve. Funciona como uma grande força do bem que nos dá coragem e confiança para lidar com os inevitáveis problemas da existência. Agradecer também é uma expressão de humildade, pois quando reconhecemos o bem que recebemos, estamos, na verdade, considerando que não somos autossuficientes e precisamos do apoio divino e da integração com os nossos semelhantes. Certa vez eu li uma historinha que mostra bem o quanto os não agradecidos são cegos diante das grandes oportunidades que a vida nos oferece. A história é mais ou menos assim. Conta-se que um dia Jesus Cristo resolveu voltar à Terra para ver como andavam as coisas e decidiu vir disfarçado de médico. Procurou um lugar para descer, escolheu logo o Brasil e especificamente um ambulatório médico da rede pública de saúde. Chegando lá, ele viu o médico trabalhando há muitas horas e morrendo de cansaço. Raro hoje em dia, né? Mas existem sim médicos dedicados à saúde. Bom, Jesus então entrou de jaleco branco, passou pelas filas dos pacientes no corredor até atingir o consultório médico. Os pacientes o viram e falaram: olha aí, ó, vai trocar o plantão, agora é que vai demorar mais ainda para atender. Jesus Cristo entrou na sala e falou para o suposto colega que estava dispensado e que ele iria assumir o ambulatório dali por diante. E todo resoluto chamou o próximo da fila. Entrou no consultório um homem paraplégico em sua cadeira de rodas.
Jesus levantou-se, olhou bem para o paciente e com a palma da mão direita sobre a sua cabeça lhe disse: levanta-te e anda. O homem levantou-se, andou e saiu do consultório empurrando a sua própria cadeira de rodas. Quando chegou ao corredor, o próximo da fila perguntou: e aí, como é esse doutor novo? E ele respondeu: igualzinho aos outros, nem examina a gente. Pois é, amigos e amigas, assim procedem muitas pessoas que preferem fixar-se em seus problemas sem reconhecer que à sua volta pulsa a vida cheia de oportunidades. Preferem ficar lamentando-se da sorte como se a sorte existisse. Não doam nada de si, pois se acham em primeiro lugar no direito de receber. Dar como? Se já suporto tanta coisa e pior, ninguém reconhece. E são muitos os irmãos e irmãs que renteiam conosco no dia a dia nestas condições. Não me cabe criticar ninguém, mesmo porque aprendi o valor da gratidão já na idade adulta. Mas creiam que existe uma lei inexorável de causa e efeito, ou ação e reação, já provada pela física quântica e constatada nas diversas vertentes da psicologia. Sendo assim, amigos e amigas, se reclamo e lastimo, terei o retorno na forma de situações lastimáveis. Se, ao contrário, agradeço e abençoo, depararei com acontecimentos, circunstâncias favoráveis e resolutivas. Por isto, digamos muito obrigado a Deus, à vida, à família, ao ar que respiramos, à alimentação, às coisas que nos servem, como o teto que nos abriga, os eletrodomésticos, o computador, enfim. Agradeçamos também as dificuldades que nos ensinam e que nos ajudam a evoluir. Sim, as dificuldades também, pois estaríamos na idade da pedra se o ser humano não tivesse que transpor dificuldades na roupagem de todo tipo de desafio que nos surge em diversos momentos da vida. Pensem que se não enfrentássemos o desafio de andar, estaríamos rastejando até agora. Se não passássemos pelo desafio da alfabetização, como pensar em faculdade? Da mesma forma, são as dificuldades que vão exigir uma reprogramação na nossa maneira de ser para superá-las. E são tantas ao longo da vida, gente. Às vezes, surgem como uma doença, tanto nossa quanto de um familiar querido, as crises financeiras, o desemprego, a morte inesperada de um ente amado, a calúnia, as intrigas, enfim, são diversas as modalidades de dificuldades. Mesmo assim, diante das adversidades, lembremo-nos de que, ao carregarmos a nossa cruz, se olharmos para o chão durante a caminhada, mais pesada ela nos parecerá. Do contrário, se elevarmos os nossos olhos aos céus para agradecer a oportunidade de burilamento, a cruz com certeza nos pesará muito menos. A postura da gratidão consola, alimenta, dá esperança, alegra e engrandece. Pensemos nisto. Até o próximo programa. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz. Sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Vamos juntos hoje refletir sobre a questão 617 do Livro dos Espíritos, que trata da reencarnação frente às leis divinas. Diz a pergunta: qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa além da conduta moral? Resposta dos Espíritos:
Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, traz-nos a complementação desses ensinamentos, dizendo: reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa a punição. Suor na oficina é sucesso na competência. Esforço na escola é aquisição de cultura. Porque alguém se consagre hoje à medicina, não quer dizer isso que haja ontem semeado moléstias e sofrimento. Muitas vezes o espírito, para senhorar o domínio das ciências que tratam do corpo, voluntariamente lhes busca o trato difícil no rumo de mais elevada ascensão. Porque um homem se dedique presentemente às atividades da engenharia, não exprime semelhante escolha, essa ou aquela dívida do passado, na destruição dos recursos da terra. Em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho, tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material, em marcha para mais altos postos na vida superior. Entretanto, se o médico ou o engenheiro ou quaisquer outros profissionais sofrem golpes mortais no exercício da profissão à qual se devotam, de certo nela possuem serviço reparador que é preciso atender na pauta das corrigendas necessárias e justas. Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. Por esse motivo, se as paixões gritam jungidas aos flagelos que lhes extinguem a sombra, as tarefas sublimes fugem, ligadas às renunciações que lhes acendem a luz. À vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério da expiação, porque, quase sempre, almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja abafejada pela esperança de Deus. Lembre-se, diz Emmanuel, que se fosses arrebatado ao céu, não tolerarias o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal. De imediato, solicitarias a descida aos tormentos da terra para ajudá-los na travessia da angústia. Lembra-te disso e compreenderás, por fim, a grandeza do Cristo, que sem débito algum condicionou-se às nossas deficiências, aceitando, para nos ajudar, a cruz dos ladrões, para que todos consigamos, na glória do seu amor, soerguer-nos da morte, no erro, à bênção da vida eterna. Boas reflexões, saúde e paz, e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui o nosso programa. Mandem para nós as suas sugestões de temas e comentários. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. A todos uma ótima semana com muitas realizações no bem e até a próxima!